bem-vindo. Nós vamos fazer uma abordagem sobre liderança pragmática em tempos de crise. Pragmatismo, em particular, é você entender a perspectiva de que tudo aquilo que é útil, mesmo que a base teórica possa ser discutida, ele tem utilidade para um líder, na realidade. E para a gente começar a falar de líder, primeiro a gente tem que pensar na perspectiva de uma diferença entre líder e chefe. Chefe, na perspectiva, é aquele que está por trás da sua equipe, dando ordens, dizendo coisas que precisam ser feitas, mas se protegendo por trás da equipe. O líder, na perspectiva, é aquele que está diretamente vinculado à sua equipe, à frente dela, como exemplo, inspirando, demonstrando qual é o caminho, indicando, orientando. É importante a gente pensar em termos de um antigo paradigma em que razão e emoção estavam desvinculados, né? Desde Descartes, no século XVI, há uma distinção clara de que o homem é racional porque ele consegue isolar a razão e tomar decisões baseadas única e exclusivamente na lógica. O novo paradigma diz que isto não é possível. Na realidade, a razão está envolta pela emoção. Toda tomada de decisão passa efetivamente por um conteúdo emocional. Não é possível você desvincular seus problemas de casa dos seus problemas da empresa, né? Tem muita gente que diz, não, quando eu saio para trabalhar, eu deixo meus problemas de casa em casa. Quando eu vou para casa, eu deixo os problemas da empresa na empresa. Isso talvez fosse quase ideal, mas não é possível. Na realidade, uma perspectiva de liderança vai ter que lidar com esse novo paradigma, né? Eu preciso entender o que é esse circuito da mente e de que forma as emoções estão integradas para tomadas de decisões mais conscientes na função de liderança. Peter Senge já diz em 2004, né? Sabemos bem que uma equipe incapaz de confessar a verdade sobre sua condição emocional também amesquinha seu pensamento estratégico, porque o cognitivo e o emocional são inseparáveis, e isso acontece em grande escala. Você vai ver grandes conflitos dentro das equipes, não só com o líder, mas entre os liderados, e o conteúdo que está por trás disso são relações emocionais. É um filtro, na realidade, que obscurece muitas vezes uma tomada de decisão mais racional, mais lógica, mais dirigida para resultados. É comum a gente falar em liderança, e o senso comum trata alguns paradoxos da liderança. Por exemplo, existe uma fascinação pelo líder. Nós assistimos filmes onde que seres de outros planetas, quando chegam na Terra, a primeira coisa que eles falam é leve-me ao seu líder. Quando os conquistadores chegaram no Novo Mundo, a perspectiva era leve-me ao seu líder. A gente está sempre em busca de que um líder, né? O líder tem uma fascinação, ele tem uma aura que envolve essa perspectiva da liderança. Uma outra questão é de que nós temos um reconhecimento intuitivo da liderança. Nós percebemos a liderança, a gente não sabe bem o que é na realidade, assim, mas sinto que tem alguma coisa diferente nele. Uma outra questão do senso comum, assim, bem atual, é querer coletivizar a liderança. Aqui todos são líderes, isso não é verdade. O líder, em particular, ele pode ser mudado conforme o contexto, ou conforme a situação. Um liderado até pode assumir a função de líder em determinadas circunstâncias, mas todos não são líderes. É importante que se saiba que liderança está vinculada a poder. E poder é uma relação entre duas pessoas. Na essência, no latim, poder vem de potere, que é ser capaz. Então, quem tem a capacidade de conduzir naquele processo é quem vai efetivamente assumir essa função. Se você pensar em termos de um trabalho, por exemplo, se você for trocar um pneu junto com uma outra pessoa, é natural que um dos dois assuma a função da liderança para aquele trabalho. Não existe uma realização de um trabalho com duas ou mais pessoas em que uma não assuma, de alguma forma, a perspectiva de líder dentro daquele processo. Um outro paradigma é que menos concentração de poder é mais liderança.
o líder não concentra menos poder. A capacidade dele de liderar é a dimensão do poder que ele tem. Tanto no poder contextual, que é aquele que é dado pelo cargo que ele exerce, quanto pelo poder pessoal, que é aquele que ele próprio reconhece em si e que desenvolve e que é reconhecido pelas outras pessoas na sua relação. Então, ter menos poder não significa que isso amplie a liderança. Há um mal-estar, na realidade, em função da liderança, né? As pessoas veem a liderança como se fosse um modelo importado, que ele é todo americanizado, na realidade. Embora a maioria das grandes obras escritas sobre liderança são oriundas dos Estados Unidos, mas isso não deve causar um mal-estar, porque nós temos líderes em qualquer cultura. Outra perspectiva é de que a liderança é uma questão competitiva, elitista, ela é para poucos, ela está numa situação diferenciada. Isso também não é verdade. Uma outra perspectiva negativa é de que ele é maquiavélico, né? Ocupar a liderança é uma questão maquiavélica, né? Então ele está relacionado ao poder, à manipulação, uma estrutura negativa, né? Como se a pessoa estivesse sempre maquinando alguma coisa por trás, estando na função de liderança. A outra perspectiva é que a gente vai mudar de um ecossistema, que é a função do líder com seus liderados, para um egossistema, na realidade, onde ele é individualizante, né? O líder se acha único. Ele não é único, ele está dentro daquela função porque tem um significado, tem competência, mas ele não é insubstituível. Nós também caímos na armadilha de esses livros de autoajuda, 10 passos fáceis para a liderança. Liderança é trabalho contínuo, permanente do líder em função das suas próprias competências, né? E seja líder de você mesmo, alguns livros tratam disso, não é possível. Você, para ser líder, tem que ter liderado, deve ter uma função exclusiva na relação entre líderes e liderados. E um problema histórico nosso, que é cultural na América Latina como um todo, em alguns lugares do Brasil em particular ele fica mais destacado, que é uma perspectiva da liderança como uma função paterna, né? Do que eu chamo de idolatria messiânica. A gente procura um salvador, é um Moisés que nos conduz através do mar das dúvidas, né? Que abra o mar, né, para que a gente possa ser conduzido enquanto liderado. Isso é uma fantasia, na realidade. Quando a gente pensa em termos de liderança, um conceito básico de liderança é que liderança é uma relação baseada em influência, envolvendo os líderes e os liderados, sempre visando um desempenho superior. Um desempenho superior implica também relações mais sustentáveis, para que elas se mantenham ao longo do tempo. De uma forma simplificada, se a gente pensar em termos do espaço da liderança, né? Liderança se dá em três segmentos, em três áreas, né? Uma área de controle, uma área de influência, uma área de resultado. Uma área de meio ambiente onde estão os resultados. Um liderado, né? Ele permite que o líder obtenha melhores resultados. Ele está na sua área de influência, ou deveria estar na sua área de influência. A única área para o qual o líder tem controle efetivo, e ainda assim é relativo, é em relação a si próprio. O autocontrole sobre suas ações e suas decisões é a área de controle do líder. Na realidade, uma das grandes fontes de estresse que a gente tem na função de liderança é querer controlar os liderados como se controlando os resultados a gente pudesse controlar os resultados, né? Os liderados são incontroláveis, como qualquer ser humano. Nós podemos dirigir, entender a forma de motivá-los, de buscar uma forma de influenciar com maior efetividade, né? E pensar em termos de controle, de aumentar a possibilidade de obter o resultado que se deseja. Mas você não garante o resultado que se deseja. Por isso que é significativa a influência. E pensar que os resultados estão sempre no meio ambiente. Depende dos liderados e do líder e da relação entre eles, né? Essa perspectiva de se obter os resultados mais significativos. E é importante que a gente pense que, embora muita gente diz que o que é mais significativo dentro de uma empresa sejam as pessoas, na essência, o que é mais significativo dentro da empresa não são as pessoas, mas as relações entre as pessoas. E esse é um papel fundamental do líder e da função da liderança. O contexto da liderança é que, para o líder, liderar é conduzir. E somente posso conduzir o outro até onde eu, enquanto líder,
tenha ido. Eu sou o limite da condução da minha equipe. A minha equipe não vai além da onde eu fui. Os árabes têm um ditado que diz que é mais válido um exército de carneiros comandado por um leão do que um exército de leões comandados por um carneiro. Esse é um bom ponto de reflexão. É significativo, né, que o líder se enxergue efetivamente como ele é. Uma realidade objetiva é a realidade onde eu vejo o mundo como ele é. A realidade interna é aquela que eu projeto no mundo, meus conceitos, meus valores. É importante que eu perceba que uma autoestima é importante para a condução do líder em relação aos liderados. Mas eu não posso ter uma autoestima que está desvirtuada. No exemplo que você está vendo no slide, um gato se enxerga como um leão. Isso é muito perigoso, porque essa visão distorcida ela pode conduzir à autossuficiência e a autossuficiência conduz à arrogância. A autoarrogância efetivamente conduz ao auto-engano. E isso, em algum momento, vai ser extremamente pejorativo para o líder, né? Esse narcisismo exacerbado, essa visão excessiva das suas qualidades que não são do mundo real. Tem até uma brincadeira que a gente faz, que diz, olha, eu já vi um gatinho desse matar um pitbull, mas só se for engasgado, né? Um gato não tem essa potência, porque ele não é um leão. Então eu preciso entender qual é o meu limite dentro da perspectiva do ambiente onde eu atuo como líder. E isso é muito significativo. O líder também precisa entender as suas vulnerabilidades. Isso torna ele mais forte. É fundamental a gente perceber que a inferência, né, o juízo de valor que eu faço, ele distorce a realidade. E, portanto, ela cria auto-engano. A realidade é como você é. Eu projeto no mundo os meus valores, as minhas crenças, eu enxergo o mundo através de um filtro que é todo meu, bem particular. Então, conhecer a mim mesmo é um caminho para conhecer a realidade de sua liderança. E os melhores líderes não são aqueles que não têm pontos vulneráveis, mas aqueles que reconhecem os seus pontos vulneráveis, reconhecem seus pontos fortes e sabem atuar com os dois e encontrar liderados que são capazes de suprir os seus pontos fracos, né? Contratar liderados, né, mais fracos do que ele, mais vulneráveis do que ele, não permite que ele fique mais forte, né? A força de uma corrente é sempre dada pelo elo mais fraco. Então, se eu consigo contratar liderados mais competentes do que eu, melhor será a minha competência como líder efetivamente. O DNA da liderança pragmática ele está, na essência, construído dentro desses 5 quadrantes. No centro, a perspectiva de que o líder se desenvolva a si próprio, né? Então, é fundamental, tanto no longo prazo quanto no curto prazo, tanto pensando na perspectiva individualizada dos liderados, como na perspectiva de empresariar, de empreender, ele precisa se perceber como líder. Função dele, no longo prazo, desenvolver os liderados e indicar o futuro para a sua equipe. A equipe precisa visualizar para onde eles vão efetivamente, né? Ao mesmo tempo, ele precisa criar novos líderes que possam o acompanhar, que possam estar preparados para novos desafios. Ele também precisa ir para novos desafios, ele precisa ter novos líderes que ocupem a função dele e não os veja como uma ameaça. Pensando em termos operacional, do curto prazo, é fundamental que ele mantenha a motivação da equipe inspirando os liderados. E, portanto, ele precisa inspirar os liderados e assegurar os resultados que são mais significativos para o futuro que está sendo indicado. Então, nós temos esses 4 quadrantes, né, que fazem parte do desenvolvimento do líder e da sua função de liderança. Inspirar os liderados, tem uma história que eu acho que representa bem isso. Nós tínhamos 3 pedreiros trabalhando, né? E um homem chegou perto de um e perguntou, o que você está fazendo? E ele disse, olha, eu estou assentando tijolo. Chegou perto do segundo, que também assentava tijolo, e perguntou, o que você está fazendo? Eu estou levantando uma parede. E o terceiro, que também estava assentando tijolos, quando indagado sobre o que fazia, ele disse, estou construindo uma catedral. Essa é a função do líder, indicar o futuro, a grandiosidade do futuro, para que ela também sirva de inspiração para o seu liderado.
Dentro dessa perspectiva, existem 7 ações para uma liderança pragmática em tempos de crise. É função do líder determinar a direção, uma visão que reúna a emoção na realidade. Certa feita eu fui visitar uma empresa e a pessoa estava iniciando o negócio na realidade e me levou para mostrar o negócio. E era um galpão vazio. E ele, quando entrou no galpão, ele começou a dizer para mim, disse, olha, veja aqui à minha esquerda está o escritório, que está a recepcionista, a sala de vendas está atrás, à direita vai ficar a minha sala. Entrando aqui por essa porta, não havia uma porta, estava vazio, ele ainda ia construir isso. Nós vamos entrar na fábrica. E ele estava montando uma panificadora e ele disse, olha, percebe aqui, né? Aqui vai ficar o meu estoque, aqui vai ficar, eu importei uma máquina da Itália, aqui vai ficar a máquina da Itália, a matéria-prima entra neste ponto, vai passar por dentro deste forno, vai sair no forno, e ele dizia para mim assim, sinta o cheiro do pão quente. Para ele era vivaz aquela imagem. O líder precisa determinar uma direção que tem conteúdo emocional, que haja uma crença verdadeira nele e naquilo que ele quer. Dessa forma, ele pode motivar e inspirar a sua equipe, os seus liderados. Motivar também significa determinar métricas, né? Entender qual é o limite, a possibilidade de cada um dos liderados e da sua equipe como um todo e desafiá-los para superar esses limites, né? Para buscar novas possibilidades. Dentro dessa perspectiva, ele precisa aprender a fazer as coisas certas, fazer as coisas corretas. Fazer as coisas corretas, muitas vezes, determina que ele vai ter que dirigir a sua equipe, não pelo interesse deles, mas pelo bem deles, e muitas vezes contrariar as vontades individuais para poder obter. Não é possível se liderar se o líder não toma a si o que é na função da sua própria liderança, né? Ele decide. Esse é um dos ônus da liderança e um dos bônus. Ele precisa decidir. Só é possível que decida em consenso com a equipe ou que ele decida. Se ele colocar em votação qualquer decisão, sempre vai construir perdedores e vencedores. E isso desestrutura a equipe ao longo prazo. Assim. Então, é função do líder decidir e indicar esse caminho. Da mesma forma, é significativo que ele busque inovar permanentemente, né? Desafie o status quo, desafie a forma como as coisas estão sendo feitas, né? Busque o novo, na realidade, não para fazer diferente, mas numa perspectiva de como é que eu posso fazer mais com menos recursos. Como eu posso desafiar a minha equipe a buscar novas soluções. Uma quinta perspectiva é que ele precisa desenvolver a equipe. Precisa desenvolver a equipe nas suas competências cognitivas, nas suas competências atitudinais, emocionais e nas suas competências operacionais. Ele precisa desenvolver uma autonomia na sua equipe, uma autonomia psicológica, que eles sejam capazes de decidir por si mesmos, uma autonomia emocional, que eles possam saber lidar melhor com as emoções, com as situações de estresse, com os conflitos, e que, ao mesmo tempo, eles possam ter uma autonomia executiva, capacidade deles próprios tomarem as suas decisões, executarem as ações que são necessárias, indicadas pelo líder ou consensuadas pela equipe. Dentro dessa perspectiva, um líder precisa construir a confiança nos relacionamentos. Os liderados precisam confiar nele. Isso só é possível se ele puder operar de forma cooperativa. Que ele utilize uma persona menos rígida, né? Que ele não se defenda atrás da própria função da liderança, mas que ele se mostre real, se mostre humanizado, se mostre numa relação mais horizontalizada, que não implica em perder a capacidade de liderança dele, com seus liderados. E que, finalmente, ele assuma os bônus e os ônus da liderança. É muito fácil querer liderar só pelos ganhos que a função me dá, mas eu tenho que saber lidar com as próprias perdas que fazem parte dessa função da liderança. Isso é significativo para o líder. Essas 7 ações são para uma liderança pragmática. E pensando em termos de liderança pragmática, você que me vê agora, eu vou pedir que você me acompanhe no exercício bem rápido, só para você entender o que é a função do líder.
Coloque o dedo na testa, coloque o dedo no nariz, agora coloque o dedo no queixo. Queixo. Alguns devem ter ficado em dúvida, né? Que coisa estranha, ele disse que era para colocar no queixo, mas colocou no pescoço. Pensem dessa seguinte forma: você, enquanto líder, é o exemplo da sua equipe. A frase, faça o que eu digo, não faça o que eu faço, não tem validade. Para um líder, faça o que eu faço, na realidade. Então, o primeiro exemplo de um líder é sempre ele próprio, na realidade. Então, você não precisa ter um discurso bonito para a sua equipe. Faça, mostre, execute aquilo que você espera que a equipe execute, faça e mostre. Essa função é chave. Lembre que pode haver uma dissociação quando o seu discurso está muito fora da sua prática. Pensando em termos de liderança, você vai ter um desafio básico, que é um desafio não só para o líder, mas para os seus liderados e para todo ser humano que busca se desenvolver. O nosso desafio básico é bem simples. Temos um passarinho numa gaiola, temos um passarinho fora da gaiola. O fora da gaiola pergunta, não é limitado? E dentro da gaiola diz, é um pouco apertado, mas é muito seguro. Essa perspectiva implica que você precisa sair da sua zona de segurança, na realidade, né? Tem algumas pessoas que fazem gaiolas enormes, viveiros, mas ainda assim são protegidos, né? O mundo, o ambiente, né? Uma situação fora da sua zona de conforto, ela traz riscos, mas traz oportunidades da mesma dimensão. Esse é o desafio do líder, sair da sua zona de conforto, desafiar a forma como ele próprio tem exercido a sua liderança, né? Como ele próprio tem se relacionado com seus liderados na busca de uma perspectiva maior. Todo mundo teme a mudança, é normal temer a mudança, isso é da natureza humana, né? Porque a mudança adiciona alguns medos. Na realidade, as pessoas não têm medo da mudança, elas têm medo do sentimento que surge com a mudança. E uma perspectiva chave dentro do processo é que a gente possa ver a mudança como uma troca e não como uma perda. Estou trocando uma competência por outra, mas não estou perdendo a anterior. Isso é chave dentro do processo. Certa vez eu fui convidado para assumir um projeto que o desafio era muito grande, né? E eu estava muito angustiado para dizer sim, né? E saí para passear de carro, fui dar uma volta para ver se encontrava a resposta e acabei me confrontando que o meu medo de assumir um novo desafio é porque, como eu vinha de um projeto que tinha muito sucesso, e esse projeto exigia que eu desenvolvesse novas competências, eu temia o fracasso que poderia ocorrer, e queria me manter naquele sucesso. A gente tem que cuidar, porque o sucesso é uma gaiola que nos aprisiona. Em tempos de reiterado sucesso, é o momento que você precisa se desafiar para novos limites. Nessa perspectiva, é importante que a gente pense como Fernando Pessoa. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Com esse pensamento do Fernando Pessoa, eu gostaria que você refletisse. Nenhum momento, talvez, da nossa história empresarial, da nossa história de sociedade, foi necessário termos líderes tão preparados para os momentos difíceis pelos quais atravessamos. Essa é a função da liderança, né? Poder estar presente junto com seus liderados na busca de novos caminhos. Eu desafio que você possa deixar de lado algumas roupas que talvez já foram úteis, e elas sempre são úteis, mas elas vão perdendo a sincronicidade, e que vocês possam encaminhar-se para um processo de mudança significativa, para um novo patamar de liderança. Eu sou o Douglas Burtet, meus contatos estão à disposição de vocês, espero ter contribuído para uma breve reflexão sobre a função de liderança.